a mim o desafio proposto é tratar sobre o tema das uniões poliafetivas e as suas repercussões previdenciárias. Obviamente, como meu campo não é o de direito previdenciário, a partir de uma argumentação do direito das famílias. Então, essa é a ideia. Bom, a interlocução entre estes dois ramos do direito se dá quase que forçosamente, porque, ao estabelecer as relações de dependência para os dependentes do segurado do regime geral de previdência, há uma remissão específica a institutos que são típicos do direito de família, quando nós vamos tratar tanto da conjugalidade como também da parentalidade, que são remissões feitas especificamente. Então, parece que estarmos separados, desenvolvendo os nossos estudos de forma estanque, é alguma coisa que revela-se até como uma certa estupidez, no sentido de não nos darmos conta da importância da interlocução, de tal forma que este Congresso cumpre um papel importantíssimo, e por isso estão de parabéns todos aqui que aqui acorreram, como aqueles também que tiveram a ideia e tomaram essa iniciativa. Como a gente vê, a questão da configuração de uma conjugalidade, seja ela do casamento ou de uma conjugalidade, que eu vou chamar aqui conjugalidade sem matrimônio ou conjugalidade sem casamento, é do que vamos nos ocupar nessa reflexão. Primeiramente, eu gostaria só de assinalar algo que já foi mencionado, e eu passo muito rapidamente por isso, que o direito previdenciário, ele é um direito de vanguarda, e, em certa medida, ele é precursor no reconhecimento de direitos que não estavam contemplados dentro do tratamento do próprio direito de família. Foi mencionado pelo Dr. Rodrigo da Cunha Pereira, hoje aqui, Edgar de Moura Bittencourt. Ele foi o primeiro quem trabalhou sistematicamente a questão da ideia do concubinato. Se nós olharmos, por exemplo, toda a obra do Pontes de Miranda, nós não encontramos um capítulo sobre concubinato, porque essa ideia inexiste para o direito de família. Autores desses que produziram cursos que foram referencial para a formação de gerações, como, por exemplo, próprio Silvio Rodrigues, foi em determinado momento que ele fez inserir um capítulo dentro do livro do curso de Direito Civil, tratando do concubinato, e ele anunciou isso na década de 60. Vale dizer, não era família, não era contemplado como família, muito embora nós já tivéssemos várias provocações feitas a partir do próprio direito previdenciário. Como, por exemplo, foi precursor no reconhecimento do direito à companheira muito antes da Constituição. Apenas para mencionar, desde 73 se reconhecia direitos à companheira mantida há mais de 5 anos, isso já foi mencionado. Foi precursor o direito previdenciário em relação aos direitos dos companheiros em união homoafetiva, muito antes daquela decisão, agora mais recente, do Supremo Tribunal Federal. Foi precursor também em diversas decisões esparsas, em diversos tribunais, em relação ao reconhecimento de uniões estáveis simultâneas. Eu não gosto muito de usar a expressão concubinato para dizer de uma relação de união estável paralela a outra união, seja ela uma outra união estável, seja o casamento. Porque, de certa forma, nós reprisamos a discriminação que o Código Civil de 2002 fez em relação à união estável, porque ele reaviventou a figura do concubinato, estabelecendo para a configuração da união estável a observância de requisitos
que corresponderiam aos impedimentos para o casamento e fazendo a retomada do Instituto do Concubinato no artigo 1727. De tal forma que esse vanguardismo do direito previdenciário, ele tem um locus, ele tem uma razão de ser, que é a questão do princípio da solidariedade enquanto dever de cuidado, da relação de proximidade, de cumplicidade entre os seres humanos, decorre um dever de cuidado. E esse dever de cuidado é expresso pela solidariedade. De tal forma que, ocupando-se disso, deste cuidado com o outro, derivado dessa relação de proximidade, de projeto de vida desenvolvido em conjunto, o direito previdenciário foi sensível às situações de fato que, no campo do direito de família, havia um certo, até bem pouco tempo, e em alguma medida até hoje, um certo enrijecimento em homenagem a determinado formalismo. Bom, a questão proposta para este primeiro congresso do IBDFAM de direito das famílias e direito previdenciário pode ser enunciada como está nessa pergunta que formulei. A união poliafetiva pode ter repercussão ou efeitos previdenciários? A questão que está subjacente é a possibilidade de reconhecimento jurídico de conjugalidade sem casamento. Essa é a questão. É possível o reconhecimento de conjugalidades fora do matrimônio? Nós temos uma resposta pronta que sim, decorrente da letra expressa do parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição. Mas o que creio que nós estamos agora desafiados é a fazer uma leitura conforme a Constituição deste próprio dispositivo constitucional. Em alguma medida, esse exercício de leitura conforme a Constituição da própria Constituição foi feita pelo Supremo Tribunal Federal na análise daquela ADIM da ADPF em relação às uniões homoafetivas. Por que foi feita uma releitura? Porque, de certa forma, o artigo 1723 reproduz o texto da Constituição que a união estável reconhecível, juridicamente, é aquela formada entre um homem e uma mulher. E este texto foi relido à luz da Constituição para que o artigo 1723 não fosse declarado inconstitucional. A solução dada pelo Supremo foi uma leitura conforme a Constituição. E lendo conforme a Constituição, nós temos que ter o artigo 226 da Constituição, como disse o professor Paulo Lobo, já diversas vezes citado aqui hoje, como uma cláusula de inclusão. Porque, diferentemente das constituições anteriores, não diz que é merecedor de especial proteção do Estado a família formada pelo casamento. Era isso que diziam as constituições anteriores. A Constituição de 1988 inovou e muito e estabeleceu uma cláusula de inclusão, de tal forma que aquilo que nós aprendemos já há muito, de que ali nós temos um rol meramente exemplificativo e que aquele artigo não abarca de forma rígida e taxativa as possibilidades de família, tem que ser retomado. A pergunta que fica, que é algo prático e simples, é qual a razão de lermos de forma restritiva o parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição. Ele há de ser lido para entender-se ali como uma cláusula de inclusão de múltiplas possibilidades da conjugalidade. Há outros textos, outros parágrafos do artigo 226 que trata da questão da parentalidade. E nós podemos imaginar, como disse o Dr. Rodrigo, inclusive famílias anaparentais que não estão contempladas na Constituição. Mas, evidentemente, nós estamos diante de uma cláusula que é uma cláusula de inclusão. Em relação à união poliafetiva, eu gostaria de começar por afastar
alguns equívocos que estão sendo cometidos neste exato momento no tratamento dessa matéria perante o CNJ. Vejam, a união estável não pode ser considerada como um arremedo do casamento, como se fosse um casamento menor, um casamento de menor importância, que depois poderia ser convertido em casamento. Então, como se tolerasse aquela situação. O casamento é algo completamente distinto em sua natureza jurídica que a união estável. Por isso, o pedido que foi formulado perante o CNJ pleiteia essa associação a emissão de um ato proibindo a lavratura de escrituras públicas de uniões poliafetivas. Essa é a pretensão que foi deduzida e, neste momento, o processo está suspenso, mas nós estamos perdendo. Ou seja, nós temos votos hoje no sentido de dar provimento a este pedido. Eu entendo aqui um grande equívoco. Um equívoco pelo seguinte: a união estável não se confirma como um ato de celebração, como ocorre com o casamento. Diferentemente, a união estável é um fato social que o direito colhe para imputar a ele efeitos jurídicos. Uma escritura pública não constitui um casamento. Esse é um grave equívoco. Mas o problema maior que eu vejo nesta questão é como eu posso dizer que uma pessoa no Brasil não pode viver a truar uma conjugalidade a 3 ou a 4. Trata-se de um direito de liberdade, de autodeterminação em relação a uma situação subjetiva coexistencial. E o Estado não tem o direito de ingerir na intimidade das pessoas para dizer se elas vão viver desta ou daquela forma. Parece que isso é uma unanimidade. Ninguém vai criminalizar ou considerar como ato ilícito a constituição de uma conjugalidade. Qual é o problema que 3 pessoas compareçam ante um cartório para fazer o registro em escritura pública da declaração deles sobre o seu próprio estado de convivência? Trata-se de um equívoco. Por quê? Porque o contrato de união estável, primeiro, não constitui a união estável. Segundo, ele pode ser feito por escrito particular. O Código Civil possibilita que se faça um contrato de união estável. A única exigência da formalidade legal é que o contrato de união estável deve ser escrito. Que diferença faz uma pessoa fazer um contrato de união estável de uma união poliafetiva por instrumento particular ou por instrumento público? Nenhuma. Trata-se de um direito de expressão. Qualquer pessoa tem o direito de expressar a declaração de como ele se entende numa vida de relação, e especialmente numa situação subjetiva coexistencial, como são as conjugalidades. Portanto, aqui se trata de uma questão preliminar que eu primeiro levanto para dizer: estamos diante de um equívoco, mas de um equívoco perigoso. Por quê? Se o CNJ der provimento a este pedido, simbolicamente, no país, nós estamos caminhando para um grande atraso, para um grande retrocesso em termos de aplicação do direito de família e do entendimento do direito à pluralidade do estabelecimento das entidades familiares, da autodeterminação das pessoas. Por isso, essa decisão do CNJ é importante e, por isso mesmo, o IBDFAM compareceu como amicus curiae para manifestar-se contrário ao deferimento deste pedido, que é um pedido, primeiro, desprovido de sentido
porque ele é contrário à lei. Mas mais do que isso, no mérito, ao meu entender, ele é contrário também ao próprio ordenamento jurídico. Pensando nisso, eu não quero fazer aqui nenhuma definição, minha fala é muito simples. Eu gostaria só de levantar algumas questões para pensarmos a união poliafetiva. O primeiro ponto que gostaria de levantar com vocês é a questão da reserva da intimidade e a preservação da democracia. Este eu acho que é um ponto fundamental. Existe um artigo no Código Civil, que muito embora esteja inserido na regulação do casamento, mas eu creio que nós devemos fazer uma releitura e ressignificá-lo para um entendimento maior, que é o artigo 1513 do Código Civil. Ele diz assim: é defeso a qualquer pessoa de direito público ou privado interferir na comunhão de vida instituída pela família. Isto, a partir desse dispositivo, a professora Silvana Carbonera trabalhou com uma tese interessantíssima sobre a questão da reserva da intimidade. Ou seja, hoje, a partir do redesenho da família com a Constituição de 1988, nós não podemos admitir, num Estado plural, que o Estado venha dizer para o indivíduo quais regras ele deve observar para a constituição de família. Não tenho tempo de falar sobre isso, mas, por exemplo, mesmo em relação a uma das pessoas que nos antecedeu, falou do direito civil, do direito de família como um direito prescritivo, mesmo em relação aos deveres do casamento, eu acho um verdadeiro absurdo que o Código Civil estabeleça deveres do casamento. Os deveres do casamento são repactuados de forma constante entre as pessoas que vivem aquela relação dinâmica, mas o Estado dizer quais são os efeitos, isso é uma balela. Se, por exemplo, alguém quer manter um casamento aberto, em que as relações sexuais não implicam exclusividade, como que o Estado pode dizer para este casal que se está descumprindo um dever como o dever de fidelidade? É um verdadeiro absurdo o Estado estabelecer deveres para uma situação subjetiva coexistencial, onde a autodeterminação e a liberdade devem ser prevalecentes. Então este é um primeiro ponto. E aí fica uma pergunta: que dimensões pode alcançar a conjugalidade construída no parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição? Se hoje ele já albergou a questão da união homoafetiva, que não está expressamente entendido, mas na reconfiguração do direito de família pela Constituição, é evidentemente que nós temos que redimensionar esse sentido. Que razão explicaria a não incorporação da possibilidade de uma conjugalidade múltipla num único núcleo familiar? Parece-me não existir uma razão minimamente plausível para obstar o reconhecimento de uma conjugalidade múltipla ou poliafetiva. Se nós queremos... Esse é um outro aspecto para pensarmos. Se nós queremos construir um país democrático, implica a edificação de uma espacialidade onde caibam todos. O grande problema é que nós não queremos aceitar o diferente. E isso tem um componente cultural que, se der tempo nos minutos que eu tenho, eu gostaria de mencionar ao final, não pelas minhas palavras, mas pelas palavras de alguém que tem muito mais autoridade e jeito do que eu. Mas constituir um país onde caibam todos é fundamental. Imaginemos, se queremos uma democracia, qual o direito que uma maioria, seja ela religiosa, seja ela moral, no sentido de adotar determinados princípios morais, que direito tem essa maioria de estabelecer um standard que é assumido pelo Estado, convertido em lei e imposto às pessoas para que desta forma se constituam família, ou, se não observado aquele standard,
a sua família não seria reconhecida. Parece que o princípio da democracia e do pluralismo tem essa implicação. Dou apenas como um exemplo para analisarmos essa circunstância. Imaginemos a migração de uma família árabe, de formação muçulmana, como temos tido esse êxito migratório tão significativo, que venha e estabeleça-se no Brasil, sendo que o casamento foi celebrado no país de origem com o estabelecimento de poligamia. E que ele se torne um residente, depois um cidadão, se nacionalize. Ele falecendo, seria justo, seria plausível que o princípio da monogamia servisse como critério excludente de tutela previdenciária para as demais esposas? Todos nós, parece-me, como dizia Dom Helder Câmara, a razão não adere ao erro total, né? Quando o resultado de uma aplicação lógica de uma norma leva ao absurdo, parece que a nossa tendência é refutar aquela aplicação meramente literal. Parece que todos nós concordaríamos com isso. Se concordamos com isso, vem uma segunda pergunta. Por que num país continental, tão plural como é o Brasil, por que só o exótico mereceria tutela? Por que o estrangeiro mereceria tutela num caso deste? E por que o nacional não mereceria? Existe uma uniformidade cultural no Brasil? Existe uma uniformidade religiosa ou tradicional no Brasil? Não. Nós somos plúrimos por natureza. E, portanto, parece-me que afeiçoa-se bem à nossa configuração cultural exatamente uma extensão da democracia para além da praça, de tal forma que a democracia se espalhe também para o interior do lar da residência. Eu vejo aqui que nós vivemos em momentos muito perigosos. O fundamentalismo está cada vez mais exacerbado. E o grande perigo de estados totalitários é que as normas religiosas, os dogmas religiosos se transformam em normas estatais. Eu creio que nenhum de nós quer que isso aconteça, porque pode ser que não seja o nosso dogma, e mesmo que fosse, da mesma forma como eu quero ter a liberdade de ser como eu sou, a partir dos meus princípios e das minhas convicções, sejam elas religiosas, sejam elas morais, sejam elas quais forem, eu quero que o outro tenha o direito de ser e de se fazer como ser humano e como família, da forma como ele entender por bem. Por isso eu não posso pretender, num Estado de direito, que ele se torne um Estado teocrático. Então eu tenho muito medo dos religiosos que querem se adonar do poder. A manutenção do Estado laico é fundamental à democracia. Não existe democracia sem Estado laico. O segundo ponto é a questão dos Estados totalitários, né? Nos quais a liberdade individuais são submetidas e aniquiladas em homenagem ao projeto manejado e controlado pelo poder hegemônico. Também nesse campo nós estamos assistindo, hoje colocaram até uma figura indesejável aqui como ilustração no nosso congresso, todo mundo sabe a quem estou me referindo, mas a tendência totalitária e essa tendência, ela é sempre discriminatória. E as pessoas são discriminadas por etnia, são discriminadas por religião. Nós temos que construir um país onde caibam todos. Estes argumentos de fundo me levam necessariamente à conclusão de que a leitura, conforme a Constituição, do próprio parágrafo 3º da Constituição, expande o conceito de união estável para pensarmos no seguinte: uma conjugalidade sem casamento. E a conjugalidade sem casamento experimenta várias formas, de tal forma que união estável
ela já superou a restrição pela própria decisão recente e importante que tivemos do Supremo, mas nós devemos caminhar para expandir isso. Eu acho que essas perguntas ali eu já fiz. Depois esse material eu disponibilizo para vocês. Eu gostaria só de dizer que a eficácia em relação aos direitos previdenciários será uma decorrência necessária e inarredável. Por quê? No direito previdenciário, faz remissão à condição de companheiro ou companheira. Se nós entendermos que numa dada configuração de conjugalidade temos 3 ou 4 companheiros, aplica-se o direito. Alguém pode dizer, isso fica difícil para dividir. Ora, nós sabemos que mesmo nos casos de casamentos subsequenciais em que foi deferido alimentos para a mulher do primeiro casamento, do divórcio, há partilha de pensão por morte. Então não é o direito previdenciário ou eventuais dificuldades práticas, mesmo no direito civil, da forma como está constituído, para a solução dos problemas práticos, que vai ser um impedimento e motivo de exclusão. Isso seria uma lógica invertida e cruel em relação às famílias. Eu gostaria só de dizer uma palavrinha sobre... ainda tenho tempo. Ótimo. Estou tão afobado com o tempo aqui. Eu gostaria de dizer uma palavrinha sobre um julgado que foi citado diversas vezes aqui hoje, que é aquele julgado em que tivemos um único voto heróico contrário ao voto condutor, que foi o voto do ministro Carlos Aires Brito. Eu escrevi um artigo sobre aquele julgado e eu intitulei o artigo O Caso da Mulher Invisível. E eu não estava tratando nada sobre a Luana Piovani. Eu tratei da mulher invisível porque, como disse um dos preletores hoje pela manhã, aquele era o caso paradigmático, aquele era um caso para o Supremo mudar uma compreensão. E, infelizmente, se vocês observarem os votos que são declinados e o debate, ele demonstra todo o conservadorismo que ainda reside culturalmente e o medo, sobretudo, que reside nas pessoas ainda. Mas o que é curioso, que eu só gostaria de contar, é que esse artigo foi publicado em uma revista de direito e depois ele acabou caindo na internet. Eu recebi um telefonema no meu escritório de alguém que queria falar comigo do Rio de Janeiro, que era um estudante de direito. Eu atendi o telefone e o sujeito falou o nome e ele disse: olha, eu estou telefonando para você só porque eu li o seu artigo e eu quero te dizer, eu sou o filho da mulher invisível. Aquele telefone, eu perdi a fala, vocês irão de imaginar, porque quando ele me disse aquilo, eu falei, olha o que pode significar. Com aquele telefonema, ele queria me dizer, minha mãe não é invisível. Apesar do Supremo Tribunal Federal ter dito que minha mãe não existe, que nós não existimos como família, que ela é desmerecedora do cuidado social que o Estado deveria ter com ela, minha mãe existe. E ele telefonou para mim como que agradecendo, porque mesmo... É lógico que o nome dela foi publicado, eu fiz referência, como todo mundo faz referência brincando com a Joana e com o divino amor do companheiro, eu também no artigo fiz. Mas a mãe dele tem nome, a mãe dele existe, é uma pessoa. Portanto, o direito previdenciário e o direito de família não pode seguir negando, especialmente aquelas mulheres que já foram marcadas pela dominação masculina. Porque naqueles casos, não no caso das famílias poliafetivas, mas especialmente nos casos de família simultânea, nós temos uma dupla penalização da mulher depois que a sua história, que é constitutiva do seu ser, é negada porque não é reconhecida juridicamente. Nós nos fazemos pelas nossas relações, isso é bem verdade. Mas eu acho que o grande problema não é jurídico. Sinceramente,
se analisarmos essa temática dessa resistência, como, por exemplo, é manifesta nesse pedido daquela associação feita pelo CNJ, eu vejo que o problema não é jurídico. O problema central, na minha percepção, é cultural. Ele é fundado no medo, e especialmente no medo do diferente. Por isso que eu chamo, para falar em meu lugar, o Caetano Veloso. Eu tenho que o Sampa faz parte da antologia do cancioneiro da música popular brasileira. Olha como ele constrói essa poesia, a beleza e o sentido dela para o que nós estamos debatendo. Alguma coisa acontece no meu coração que é só quando cruzo a Ipiranga e a Avenida São João. Aquilo mesmo que mexe conosco e nos dá uma revelação, muitas vezes não é percebido pela razão, mas é percebido pelo coração. Alguma coisa acontece no meu coração. É que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas. Olha como que ele brinca com a poesia concreta, fazendo uma remissão à poesia concreta, mas ele fala da concretude de São Paulo, e ele fala, um baiano com toda a malemolência dele, ele acha as meninas de São Paulo muito vestidas, talvez, e deselegantes, mas ele fala ele fala com tanta elegância da deselegância discreta de tuas meninas. O primeiro contato com o diferente, geralmente, é pela rejeição. E ele diz assim, é que ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. De vez em quando, para entendermos as coisas, nós precisamos de alguém que nos traduza. Porque o totalmente outro, o diferente, o exótico, aquilo que me agride, porque é tão diferente daquilo que eu sou, eu preciso de alguém que me explique. E ele diz, eu não entendi nada quando eu cheguei em São Paulo, é porque eu ainda não havia descoberto Rita Lee. Rita Lee é a tua mais completa tradução. E aí ele repete, alguma coisa acontece no meu coração, que é só quando cruzo a Ipiranga e a Avenida São João. E ele diz, quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Nós gostamos de ver aquilo que é o nosso igual. Nós gostamos de ver aquilo que nos reflita em alguma medida. Ele diz, e eu chamei de mau gosto o que vi. De mau gosto, mau gosto. O outro, o diferente, é exatamente marcado pelo mau gosto, porque é aquilo que é diferente. E ele diz, é que Narciso, olhem essa frase, é que Narciso acha feio tudo aquilo que não é espelho. É diferente de mim? Eu tenho medo, eu rejeito, porque a mente apavora aquilo que não é mesmo velho, nada do que era antes, quando não somos mutantes. E fosse um difícil começo, afasto o que não conheço. E quem vem de outro sonho feliz de cidade, olha a brincadeira com a palavra felicidade, outro sonho, felicidade, feliz de cidade, aprende depressa a chamar-te realidade, porque és o avesso, do avesso, do avesso, do avesso. É o outro. E o grande medo, nós rechaçamos o outro. E, portanto, no final, eu não vou passar o resto, no final ele diz assim, os novos baianos passeiam na tua garoa, que é uma coisa que talvez poderia ser tão repelente a um baiano, do que uma garoa fria de São Paulo, mas ele diz que os novos baianos te podem curtir numa boa. Certamente nós teremos muita vergonha do que temos sido enquanto sociedade e enquanto comunidade jurídica pela discriminação que temos feito em relação àqueles que são diferentes de nós, que constituíram família de forma diferente de nós. O que nós não podemos deixar é que isso persista, que isto siga dessa forma. Daí a razão de um congresso como esse, que congrega-nos em ideias tão importantes como as que têm sido aqui divididas
pelas pessoas que compareceram. Muito obrigado.